Helena dos Santos Reis nasceu em 28 de janeiro de 1970 em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. É graduada em Direito e em Turismo, pós-graduada em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância. É doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Foi uma das primeiras mulheres a ingressar na Academia do Barro Branco aos 18 anos, em 1989. Formou-se oficial da Polícia Militar e chegou ao posto de coronel, passando para a reserva em 2020. Foi a primeira mulher negra a chefiar a Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil do Estado de São Paulo. Também foi comandante da Escola Superior de Sargentos. Comandante do Policiamento do Interior 5, que abrange 96 municípios da região de São José do Rio Preto, e diretora de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da PM. Convidada pelo governador Tarcísio de Freitas, assumiu a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em janeiro de 2023. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e interesse de toda a população. O Conexão Paulista tem edição especial neste mês da mulher e destacamos hoje a atuação das mulheres no esporte. Nas últimas Olimpíadas, em Paris, as atletas brasileiras garantiram 12 das 20 medalhas conquistadas pelo país na capital francesa. Protagonismo feminino que vai muito além da competição. E para falar sobre este tema e muito mais, temos o prazer de receber a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis. Secretária, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Nani, Carol, Renata, um prazer estar aqui com vocês e falando de um pouquinho sobre a nossa história e também sobre o esporte, que tem uma importância tão grande para todas as pessoas, especialmente para as mulheres. Muito obrigada. E nesta edição especial me acompanham as jornalistas aqui da Rede Alesp, Nani Coques e Carol Franca, da rede, também aqui da Rede Alesp. Muito obrigada pela parceria. Secretária, falando sobre o protagonismo feminino no esporte, a sua pasta tem vários programas voltados para as mulheres. A gente acompanha um vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria e já voltamos aqui para a mesa. Eu acho que o importante é você começar. É minha primeira caminhada, minha primeira corrida. Eu pratico corrida de rua desde 2011. Por ser evento assim, até gratuito, né? É uma forma até de algumas pessoas que nem conhecem o esporte vir participar. É vencer o sedentarismo, vencer a preguiça, vencer barreiras. Eu acho que é uma oportunidade da gente tá se movimentando, da gente também ter um pouco de liberdade. A saúde é vida, né? É você cuidar de você. Saúde, para mim, é qualidade de vida. Saúde é vida. Secretária, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre o programa Circuito Mais Mulher. E a gente viu que as mulheres relacionam o esporte com a palavra vida. Saúde é vida e cuidar de você. E o esporte vai muito além da competição? Olha, muito boa essa tua colocação. Nós, da Secretaria de Esportes, nós buscamos em todas as nossas competições ter feminino e masculino, ou seja, a mulher está presente em cada uma das 39 competições que nós realizamos ao longo de cada ano. E além desses eventos, que são Jogos à Melhor Idade, estudantis, Jogos regionais, Jogos abertos, as Copas, nós também temos eventos exclusivos para o público feminino, porque uma constatação é científico, o esporte ele traz inúmeros benefícios para a saúde, para a autoestima, saúde física e mental, é importante destacar, e também para a qualidade de vida da mulher. Então, o Circuito Mais Mulher, ele vem justamente dentro desse contexto de promover a atividade física
para o público feminino. É uma iniciativa da nossa gestão, já estaremos em 2025 realizando a 4ª edição do Circuito Mais Mulher. Serão 8 etapas em todo o estado de São Paulo, em diversas cidades, em que são, em média, 3.000 vagas para mulher e somente para mulheres. E na capital nós temos 5.000 vagas. Então, é composto por caminhada de 3 quilômetros, corrida de 5 e 10 quilômetros. A atividade física, essas pessoas, né, que fizeram os seus depoimentos, esporte realmente é vida. Nós temos várias situações de pessoas que superaram até o câncer, a depressão, problemas de saúde diversos por meio da atividade física. E não é apenas discurso. O exercício físico ele tem um impacto positivo. Quando a gente fala, por exemplo, de prevenção do câncer de mama, ele ajuda a controlar os hormônios, o inchaço corporal, a gordura corporal que está ligada à produção, principalmente do estrogênio, que vai impactar futuramente na doença. Então é importante realmente a prática esportiva para a prevenção, e quando a gente fala das pessoas que estão em tratamento, é igualmente importante, porque auxilia a minimizar o efeito das terapias, melhora a capacidade física, a respiração, o humor. Então, ele vem impactando positivamente também durante o tratamento. A gente pode dizer que o esporte é importante em todas as idades. Quando falamos na infância e na adolescência, ele tem que ser de forma leve, moderada, para não impactar também no desenvolvimento da menina e do menino, mas na idade adulta, exercício é sem restrição. Tem que fazer, porque isso impacta demais em muitos aspectos. Eu tenho o prazer hoje de contar com 2 jovens jornalistas e colegas adeptas da atividade física constante. Nani Cox. Bom, aproveitando um pouco do gancho da sua resposta, né, o investimento no esporte ele acaba reduzindo os gastos com saúde, até muito na esteira do que a senhora trouxe para a gente. Mas a gente vê aqui, no Brasil como um todo, um valor diferente, né, do que é de fato enviado para as pastas de esporte, do que é enviado para a pasta de saúde. Queria saber como é que a senhora lida, como é que tem sido também essa organização do orçamento aqui para a pasta de saúde. Foi até uma questão discutida recentemente pela senhora aqui na Comissão de Assuntos Desportivos, né? Foi justamente essa diferença que, enfim, é natural, mas queria saber como é que a senhora consegue equilibrar os pratinhos na pasta. Olha, o esporte, enquanto política pública, ele impacta, ele é transversal às demais áreas. Então, quando a gente fala da saúde, ele ajuda a prevenir uma série de doenças, como a hipertensão, a obesidade, também na parte educacional, ele acaba sendo um importante suporte para a educação, melhorando a questão da disciplina, da concentração, o trabalho de equipe, a resiliência. Nós podemos falar também no desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. A Secretaria de Esporte, ela trabalha principalmente com parcerias com as demais pastas. É muito importante colocar isso porque, por exemplo, nós temos um projeto São Paulo Olímpico, nós temos os Jogos Escolares. Essas iniciativas, elas acontecem simultaneamente, utilizando o orçamento da educação e da pasta do esporte. Também a mesma coisa em relação à saúde. Programas de prevenção à obesidade, etc., também contam com o suporte, com o apoio da Secretaria da Saúde. Então, nós fazemos todo esse equilíbrio, todas essas parcerias, de forma a potencializar aquele trabalho que a Secretaria tem por missão principal, que é fomento do esporte, das modalidades esportivas, nas diversas fases de vida e para a maior parte de modalidades possível. Então, a gente tem conseguido, por meio de programas como Lei de Incentivo, fazer com que o esporte tenha toda essa dimensão, essa capilaridade e atinja o máximo de pessoas possível.
Secretária, aqui na Lesp nós também temos grupos de corrida que se reúnem aí, acho que todos os dias aqui no Parque Ibirapuera. Mas agora a nossa atleta e jornalista, Carol Franca. Atleta, gostei. Não tão atleta, viu, secretária? Mas aproveitando esse gancho, a senhora é corredora. Queria que a senhora falasse da sua experiência, né? Se a senhora tem também alguma atleta que a senhora se inspira, seja na corrida ou em algum outro esporte, né? Porque a gente sabe, acho que a senhora vive na pele, então, a importância do esporte para a saúde, né? Sim, no sábado da outra semana, nós estivemos juntos com o time de basquete feminino que ganhou o Mundial de 1994 e depois teve também bons resultados nas Olimpíadas seguintes. E ali estavam Hortência, Magic Paula, Janete, Alessandra, ou seja, aquela geração, né, que brilhou no basquete. São mulheres, poxa, 94, o que estávamos fazendo em 94? Né? Eu já estava na instituição e a gente vibrou muito com aquela geração de mulheres. Também, né, as meninas do vôlei, a ginástica, né? Quem não se empolgou, não se emocionou com Daiane dos Santos e agora, muito mais recentemente, com a nossa Rebeca Andrade, que eu tive o prazer de estar com ela na sexta-feira, lá no seminário do CBC, né? Então, assim, são muitas mulheres inspiradoras do passado e atuais que nos mostram muito o valor do esporte, a importância do esporte no cenário nacional e para a própria sociedade. Eu gosto muito de falar nessa questão do ídolo, né? A importância de se ter um ídolo, de ter alguém para inspirar, de ter um time para torcer, né? Isso é muito bom, isso traz uma unidade, traz um espírito, traz um nacionalismo, um patriotismo que é muito importante. E o esporte na minha vida não foi diferente. Eu venho de uma carreira militar em que o esporte era muito valorizado. Nós tínhamos os nossos grupos, os nossos grêmios esportivos e eu já desde sempre fiz parte, ali desde o começo fiz parte da corrida, do atletismo. Então foi importante para o meu desenvolvimento pessoal e físico e sempre gostei muito da atividade física, fui uma entusiasta da atividade física como política pública, complementar a atividade de segurança pública. Porque nós sabemos da importância do esporte para tirar o menino e a menina da ociosidade, onde ele pode, às vezes, ser arregimentado ali para uma atividade que vá colocá-lo em risco ou em situação de vulnerabilidade. Então, sempre fui muito entusiasmada com o esporte dentro desse contexto social. Tanto que na instituição Polícia Militar, nós tínhamos uma medalha de valor comunitário que foi entregue em muitos projetos esportivos, inclusive, porque a gente reconhece a importância do esporte nesse contexto social. E eu comecei a praticar a corrida de rua, fiz aí algumas provas, né? Nunca com o objetivo, claro, de chegar em primeiro lugar, mas de participar. E é muito gostoso o ambiente, o grupo, o esporte, ele está na raiz de muitas amizades, né? Tem aquela galera que faz o vôlei às quintas-feiras, tem o futebol aí, o varziano, tem os esportes amadores que unem e que constrói amizades duradouras, amizades de vida. Aquela galera aí que quer se sentar mais, já continua se reunindo para bater aquela bolinha. Então, assim, eu vejo e sempre vi o esporte em diversos contextos. E agora, como secretária de esportes, a gente tem a possibilidade de contemplar as pessoas com políticas públicas, agora de uma forma muito mais organizada, estruturada, vendo realmente a necessidade dos municípios, das entidades, das pessoas na ponta da linha e trazendo tudo isso para dentro do nosso escopo de promoção, de fomento ao esporte. E a rotina da senhora? A senhora consegue ter um esporte constante agora como secretária? Dá para conciliar as agendas? Olha, é complicado, viu, Renata? A gente agora tem muitos compromissos, mas eu encaro
encaixo o esporte ali na minha rotina todo dia cedinho. Eu acordo normalmente muito cedo, eu tenho uma filha de 3 anos, e no intervalo que eu levo minha filha para a escola e do meu primeiro compromisso, eu encaixo ali alguma atividade física, seja uma corrida matinal, seja musculação, importantíssima para todos nós, porque a medicina já nos avisa, a partir dos 30 anos, nós começamos a perder massa muscular. E a forma de repor massa muscular é por meio da musculação, exercícios de resistência, então é importantíssimo. Então, eu me divido ali, se dá para fazer meia hora, eu faço meia hora. Se dá tempo de fazer 2 horas, eu faço 2 horas. O importante é ter o esporte como rotina. Então, e no final de semana, né, também eu acabo fazendo algumas coisas. Mas, como você falou na sua pergunta anterior, a gente meio que equilibra ali os pratinhos, né, para conseguir fazer tudo isso. Porque os nossos papéis, nós estamos no mês da mulher, a gente não pode sempre destacar isso. A gente tem aí o papel de mãe, de esposa, de filha, dando suporte aos pais que já são mais velhos, de amiga, de profissional. Então, realmente é uma rotina atribulada, mas que com um pouco de organização, com vontade, a gente vai dando conta, né? Às vezes a gente pergunta, puxa vida, como que elas conseguem? Tem que começar. Secretária, até quando o governador anunciou o seu nome como secretária de esportes, acabou sendo alvo de questionamentos justamente pelo seu currículo militar. Queria que a senhora contasse pra gente como é que lidou com isso naquela época e um balanço desses últimos 2 anos também, o que já foi possível realizar. Olha, o governador Tarcísio, ele buscou desde o começo fazer um secretariado bem técnico e menos político. Então, isso foi um objetivo, foi algo que ele batalhou, defendeu desde o primeiro dia após a vitória nas urnas. E ele fez isso em todas as áreas. Eu sou uma gestora pública experiente e essa foi a nossa resposta nesse contexto que você mencionou. Eu vim de uma carreira de 31 anos na instituição Polícia Militar. A gente sabe que a Polícia Militar ela tem orçamento superior a muitas cidades do nosso próprio estado. São 96 mil homens e mulheres que nós administramos. Eu, como comandante, já desde o primeiro momento, no Barro Branco, a gente é formado para a gestão pública. A boa parte da nossa carga horária, o foco é o quê? Direito e administração pública. E já iniciamos nossas carreiras como comandante de pelotão, comandante de companhia operacional, que já tem uma parte administrativa, em que você tem que comprar, eu brinco com o pessoal, a gente compra como oficial da Polícia Militar, de ração para animais, para os cachorros e para os cavalos, até combustível de aeronave. Nós administramos a vida profissional de centenas de milhares de pessoas. Nós administramos prédios públicos, reformas, construções, uma frota que é uma das maiores do estado de São Paulo. Então, toda essa experiência de gestão pública, ela veio se somar à gestão esportiva. É claro, eu sou uma pessoa que não tenho medo de pedir ajuda. Eu acho que isso, o bom gestor é aquele que se cerca de pessoas com a expertise que ele precisa. Então, nós temos na nossa equipe profissionais de educação física, gestores experientes que já trabalharam no Ministério, já trabalharam com confederações e federações, pessoas que vivenciam o esporte há décadas. E temos profissionais da área econômica, da área de desenvolvimento humano. Isso aqui compõe um ótimo time por meio do qual a gente vai lidando com todas as demandas que vêm surgindo. Temos jornalistas na nossa equipe, a Vívia, né, que está aqui me assessorando nessa entrevista, e sua equipe de jornalistas que fazem também essa parte de nos assessorar para a divulgação do nosso trabalho, das nossas redes sociais. Então, é uma equipe muito enxuta, mas muito completa, que nos garante a excelência no nosso trabalho.
E secretária, falando justamente desse pioneirismo, né, da senhora, não só como uma das primeiras mulheres na Academia do Barro Branco, em cargos de chefia na Secretaria de Segurança Pública e agora em cargos como secretária de Assuntos Desportivos aqui de esportes do nosso estado de São Paulo. Além do seu currículo, né, vir da área de segurança, a senhora acredita que por ser mulher houve também algum tipo de preconceito e barreira, não só hoje nesse cargo, mas nos cargos anteriores que a senhora foi assumindo? Carol, o nosso pioneirismo, na realidade, ele é o principal indicativo da falta de mulheres nas respectivas funções. Poxa, nós somos a primeira turma em 78 anos a fazer a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Recentemente, inclusive, nossa turma, nós estamos produzindo um documentário falando um pouco dessa história. Nós começamos em 15 mulheres, encerramos o curso em 12, algumas desistiram por motivos pessoais, motivos diversos, e todas nós conseguimos, assim, vencer diversas barreiras ao longo dessa trajetória. Eu estou falando de um órgão que pensou muito, que teve um grande debate interno para admitir mulheres, e isso impactou muito a carreira das mulheres que vieram depois, porque muitas oportunidades se abriram a partir desse nosso início. E nós, ainda meninas, eu com 18 anos, algumas com 17, que já tinham concluído o que hoje é o ensino médio, então, ainda numa fase muito jovem, fomos testadas e tivemos que demonstrar na prática, com ações e atitudes, que era perfeitamente possível você conciliar o ensino militar de homens e mulheres no mesmo espaço físico. Nós éramos distribuídas apenas 2 mulheres por pelotão de 30, 32 homens. E a gente fazia boa parte das atividades em conjunto, como as maniabilidades, e ali a gente se desdobrava para não ficar para trás, né? Então, sempre, nós sempre tivemos essa questão da resiliência, de mostrar que era possível, de abrir os caminhos, de pavimentar o caminho para que outras pudessem vir depois de nós. E ao longo da carreira, esse pioneirismo foi se repetindo em outras áreas. Nós temos a Coronel Ana Rita, minha irmã de turma, foi a primeira mulher a fazer o CBO, né, que é o curso de bombeiro para oficiais. Foi a primeira mulher a fazer o curso, junto com outros homens, uma turma ali de 20, 30 bombeiros masculinos, ela foi a primeira. Nós tivemos a Coronel Nicolucci, que foi uma precursora na cavalaria, né? Não tínhamos nenhuma mulher, ela ganhou um evento que nós chamávamos de Festa da Espada, mas ela não pôde receber o seu sabre porque era mulher. Nossa. Né? Um segundo lugar recebeu no lugar dela. Então, são situações que são muito marcantes, são relevantes, mas que, por outro lado, são muito significativas, porque sinalizam, marcam uma mudança de postura institucional e para a própria sociedade. Porque se na Polícia Militar, peraí, elas estão dando conta, então elas podem também estar em outras áreas da sociedade, em outras carreiras, elas podem estar em espaços de poder, espaço de maior prestígio. Então eu considero que as nossas vitórias, as nossas superações e o nosso pioneirismo, eles são extremamente relevantes, individualmente, mas também de uma forma coletiva, porque ser a primeira mulher a chefiar a Casa Militar, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em 2017, isso por si só diz muito sobre essa questão das conquistas dos espaços, seja na vida pública, seja também nas empresas, seja no comércio, seja no empreendedorismo, em que muitas vezes o papel da mulher ele acaba sendo de muita relevância, claro, mas mais nas áreas do cuidado, na área social, e a gente ainda vê poucas engenheiras, poucas vereadoras, poucas prefeitas, apenas uma governadora, enfim, e isso vai se desdobrando em todas as demais carreiras. Então, acredito que a vitória de cada uma de nós acaba sendo marcos importantes para o nosso desenvolvimento, para inspirar outras pessoas, falar, peraí, dá para fazer, com filho, sem filho, com maternidade ou não,
eu consigo, eu posso, eu vou batalhar por aquilo que eu sonho, por aquilo que eu fui nascida para fazer, porque eu acredito muito no talento da mulher. Secretária, à frente da Academia do Barro Branco da Escola de Oficiais da Polícia Militar, 30 anos atrás. A senhora já deu algumas pinceladas, mas dá mais alguns detalhes para a gente. O que vocês não faziam à época e que hoje se faz? Quais eram os grandes desafios? Vocês poderiam operacionalizar campanhas nas ruas, desde o banheiro feminino, o colete que não era adaptado ao nosso formato? Olha, você tocou num ponto que tinha situações que eram até... não tem problema a questão do banheiro, mas para nós é essencial. E nós soubemos depois, né, que os homens foram os alunos, porque tinham alunos que vieram do curso preparatório e já estavam, ou seja, eles já estavam 5 anos na academia militar. Era o primeiro ano que aquela turma ia ter o público feminino junto com eles. Então teve que ser adaptada uma ala do prédio para receber as mulheres. E era engraçado porque as alas eram 4 dormitórios. A gente ocupava apenas um, com 15 mulheres nesse período. Então tinha assim entre aspas, uma revolta. Fala, poxa vida, a gente está aqui apertado e elas lá com 4 alojamentos só para elas, né? Eu fui a primeira Cinderela da academia. No desfile matinal, nós usávamos saia e um sapato social, né? A gente ainda não tinha autorização naquela época para usar bota e calça comprida. Então, o coturno, né? O coturno. Então, no desfile matinal, estou lá toda bonita, o sapato voou longe, assim, eu saí ali, né, mancando, nervosa demais, ainda muito, muito jovem, com medo, né? Eu falei, poxa vida, o que vai acontecer agora? Daqui a pouco veio um outro aluno correndo atrás de mim com o sapato na mão. Então, assim, são situações que são até cômicas, mas que mostrava as diferenças, né, que nós enfrentamos, porque tínhamos um uniforme que não era apropriado para aquele contexto. Então a gente ia para o policiamento nos estágios e depois mesmo quando eu me formei em 92, que eu fui para o rádio patrulhamento feminino, ainda os quadros ainda eram separados. Olha, eu estou falando que eu entrei em 89, a unificação só aconteceu em 2011. Dos quadros masculinos e femininos. Ou seja, as coisas caminham num ritmo, às vezes, que não é aquele ritmo desejado. E nós íamos para o policiamento com a arma dentro de uma bolsa, né? Aqui no ombro. E né, a saia-calça, aí já era uma saia-calça, uma adaptação. E uma roupa que era social, que era difícil você fazer uma incursão, por exemplo, dentro de um terreno mais acidentado, entrar numa habitação precária, correr num terreno. Então, tudo isso dificultava muito. Então, foram mudanças que foram gradativas. Nós tivemos, sim, que desenhar o nosso próprio uniforme de formatura. Nós não tínhamos um uniforme branco de gala para nos formar. E aí, 2 meninas, né, a Cláudia e a Nicoluque, uma desenhou, a outra levou para uma amiga que era costureira e dali saiu a nossa primeira farda com a qual eu me formei e que anos depois eu me casei, né, que foi o uniforme branco da Polícia Feminina, que fomos as primeiras a envergar. Então você percebe que são mudanças sutis, mas que são significativas, porque também nós éramos destinadas apenas às unidades femininas, ou seja, nós tínhamos a especialização com base no sexo, né? As mulheres só podiam ir para algumas unidades, que eram os batalhões femininos, cuja missão principal era a assistência à família. Então, nós tínhamos lá viaturas combis, né? A boa e velha Kombi. Eu tinha uma viatura Quantum na época e eu tinha lá o meu pelotão de policiais femininas e a nós eram designadas ocorrências prioritariamente envolvendo mulheres, crianças e idosos. Por exemplo, tinha muitas ocorrências que aconteciam no terminal do Tietê, em que chegavam famílias, migrantes. Isso foi, na verdade, o embrião da polícia feminina na década de 50, 1955, foi justamente essa situação da migração acelerada para o estado de São Paulo. Era um contexto social muito preocupante na época
porque muitas famílias chegavam, ficavam desempregadas, ficavam ali nas ruas com seus pertences, com crianças, idosos e tudo mais, e acabavam sendo aliciadas para alguma atividade criminosa ou pela própria prostituição. Então, a Polícia Feminina atuava nesse contexto social, direcionando essas famílias, e essa natureza, ela prevaleceu até o final da década de 90, quando nós extinguimos as unidades femininas. Em 1998, extinguimos as unidades femininas, ainda não unificamos todos os quadros, masculino e feminino, mas unificamos as atividades, ou seja, a mulher passou a poder ir para o trânsito, para a cavalaria, para o choque, que era uma atividade importantíssima. Você vai fazer lá um estádio de futebol, a final, né, uma final do Paulistão, aí Corinthians e Palmeiras, tem muitas mulheres. Não tinha mulher para fazer a revista nas torcedoras. Então você percebe que eram contextos assim que dificultavam a própria execução da atividade de segurança pública e que foram mudando gradativamente. Hoje nós temos mulheres em todas as áreas, temos mulheres piloto, no tático feminino, no BAEP, né, nas unidades de ação especial. Temos mulheres ainda na administração, nas relações públicas e tudo mais, mas as portas estão abertas e já não temos aquela reserva de vagas. A minha turma, nós entramos em 15 mulheres, mas eram 280 vagas masculinas. Hoje nós já não temos essa reserva de vagas. A mulher, ela presta o mesmo concurso e concorre às mesmas vagas. Claro que a carreira militar ainda é mais buscada por homens. Por isso que a gente continua tendo essa diferença entre o efetivo masculino e feminino, mas as portas de entradas hoje são as mesmas. Secretária, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Conexão Paulista, nesta edição especial no Mês da Mulher. Hoje recebemos aqui, temos o prazer de bater esse papo com a secretária de Esportes, Coronel Helena Reis. Voltamos rapidinho. Intervalo rapidinho, Conexão Paulista está de volta nesta edição especial do Mês da Mulher. Temos o prazer de receber a secretária estadual de Esportes, Coronel Helena Reis. Mais uma vez, obrigada por todo esse papo muito gostoso. E agora a jornalista Nani Cox tem a pergunta. Secretária, eu queria agora entrar nas ações, né, da pasta, porque no final do ano a senhora esteve aqui na Comissão de Assuntos Desportivos e afirmou que estava viabilizando até mudanças, alterações na lei, aliás, na Bolsa Talento Esportivo, porque tinha ali também uma base do valor de 2009, também tinha uma questão ali do tempo que o atleta podia receber essa bolsa. Eu queria que a senhora fizesse então uma atualização de como é que está essa alteração e quais que são as alterações, né? Tá. Nani, é muito bacana porque o Bolsa Talento Esportivo é um programa de fomento ao esporte profissional. Então, por meio dessas bolsas, os atletas têm a possibilidade de se dedicar com mais tempo aos esportes e isso para nós é bastante importante e vai impactar diretamente no alto rendimento e na excelência esportiva. O Bolsa Talento Esportivo, ele foi instituído no ano de 2009 e desde então ele não foi alterado, ele não sofreu atualizações. Então nós iniciamos algumas tratativas com o governo do estado de São Paulo e com a Fazenda para a correção desses valores e o estabelecimento de um índice de reajuste anual. Só que como ele foi instituído por meio de lei, nós tivemos que trabalhar um projeto de lei e apresentá-lo à Assembleia Legislativa para que isso seja possível. Esse projeto vai ser apresentado agora nesse início de legislatura, na nossa Alesp, para que seja aprovado um projeto que não traz assim mudanças muito significativas, é mais essa questão dos valores e do índice. E administrativamente, por meio de resolução, eu tenho competência para regulamentar outras questões dentro do Bolsa Talento Esportivo. Por exemplo, algo que nós considerávamos
que não era tão produtivo dentro do programa, que é a questão do tempo mínimo de permanência. Então, o atleta entrava e ficava por 5 anos. Muitas vezes, o atleta, por uma série de motivos, ao longo desse período, ele começa a perder os índices, né? Questões físicas, enfim, desempenho um pouco menor em algumas competições, e ele permanecia no programa. Ao passo que outros atletas, quando atingia o seu auge esportivo, estava dando 5 anos, Renata, estava sendo cortados. Então, nós mudamos essa dinâmica de forma que o atleta ele pode permanecer no programa enquanto ele estiver apresentando resultados. O programa, para que o nosso público saiba, ele tem 4 fases. Ele começa com o estudantil aos 14 anos, 14 aos 17. Depois temos o juvenil, dos 17 ao 21. E do juvenil, dos 21 em diante, nós temos o nacional e o internacional, que tem alteração, é claro, além das faixas etárias, também dos valores. E nós tivemos, inclusive, no nosso time olímpico, no ano que vem, uma atleta do atletismo, que vem do nosso Bolsa Talento Esportivo. E temos, assim, vários atletas que estão crescendo. Nós temos as gêmeas do Karatê, que são famosas, têm que ser entrevistadas aqui na LESP, que tem feito um trabalho belíssimo. Nós temos atleta da patinação, que foi, inclusive, para o Mundial na Argentina, o ano passado. E nós temos aí também atletas mais experientes, né, que têm tido ótimos resultados em competições nacionais e internacionais. Carol. E, secretária, em paralelo, né, com o Bolsa Talento Esportivo, que também atende aí jovens, né, que podem atuar nos Jogos Paralímpicos, a senhora iniciou o Paresp e outras ações para que jovens possam também desenvolver no esporte, através do esporte paralímpico. Eu queria que a senhora falasse desse olhar que a senhora teve justamente para esse público. Sim, a nossa gestão inaugurou 2 iniciativas muito importantes. Uma delas é o Paresp, que são os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. Estamos indo para a nossa 3ª edição, agora no ano de 2025. São competições que buscam contemplar aquelas pessoas que têm bom desempenho, mas que não estão no nosso time São Paulo. É muito importante que a gente traga a questão do time São Paulo para falar sobre o desenvolvimento paralímpico no esporte, porque o Estado de São Paulo tem o Centro de Treinamento Paralímpico, que é um equipamento de altíssimo nível, uma referência aqui nas Américas e que recebe o nosso público do alto rendimento, né? Então, o nosso time São Paulo na Paralimpíada, o ano passado em Paris, deu um show, né? Boa parte das medalhas conquistadas pelo time Brasil se deve a esse trabalho do nosso Centro de Treinamento Paralímpico, que é gerido em parceria do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Esportes e também o Comitê Paralímpico Brasileiro. E isso tem demonstrado na prática qual a importância do esporte para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, chegando inclusive à excelência. Nós, da Secretaria de Esportes, já tratamos com iniciativas um pouco mais voltada à qualidade de vida e também ao desenvolvimento no esporte. Então, nós fazemos anualmente 36 turmas do curso de desenvolvimento paralímpico, que visa capacitar, qualificar o professor de educação física, ou também o estudante do último ano de graduação, também pessoas vinculadas a clubes, a entidades que queiram atuar com a pessoa com deficiência. E essa iniciativa se mostrou, assim, essencial, porque nós tínhamos relatos, inclusive, de situações em que o aluno, né, com deficiência, ele ficava excluído das atividades físicas. Não por maldade, Nani, não por, sim, mas por falta de experiência mesmo do profissional, que às vezes tem o receio de lesionar, de ter uma queda, de acontecer algum problema no desenvolvimento da atividade física e acabar sendo responsabilizado. Então, nós estamos
acabando com esse temor, capacitando professores. Já foram mais de 11.200 professores capacitados desde o início desta iniciativa. Atingimos mais de 100 etapas do curso de desenvolvimento paralímpico, inclusive a 100ª etapa foi lá na cidade de São José do Rio Preto, e esse ano já estamos a todo vapor, já vamos para a 3ª edição desse curso aqui. Tivemos uma etapa na capital, etapas no interior, vamos ter a 2ª etapa iniciando aqui na capital e tantas outras que virão. Por meio disso, dessa capacitação, nós vislumbramos a necessidade de termos a etapa paralímpica dos Jogos Escolares de São Paulo. Ou seja, nós já temos a etapa que faz ali todas as demais modalidades, mas inserimos a modalidade paralímpica, inclusive que estão com as inscrições abertas até o final desse mês. O professor de educação física ele pode ali inserir, cadastrar o seu estudante para o GEF Paralímpico, que vai ser um pouco mais para frente e que vai acontecer inclusive no Centro de Treinamento Paralímpico. E aí nós temos o PARESP, que já para todas as idades aí, que já envolve outras faixas etárias, que são competições também, natação, atletismo, halterofilismo, bocha, para também trazer essas pessoas para uma competição estadual, porque toda iniciativa de base, ela tem que ter uma competição que a complemente, que é o que traz ali o incentivo da competição, e traz a medalha, e traz a divulgação desses eventos, que é muito importante para toda a população. Mas eu gosto muito de destacar, a gente está falando de competição, mas a gente não pode esquecer da importância do esporte para a qualidade de vida, para a mobilidade, para a autoestima. Então, é muito bacana quando um cuidador, uma mãe, uma avó, chega para a gente e fala, olha, o meu filho está fazendo coisas que ele não conseguia fazer antes. Então isso até nos emociona, porque para nós, às vezes, o pegar um copo, o se alimentar, o ir ao banheiro sozinho, não tem grande relevância. Mas para uma pessoa com deficiência, muitas vezes, essa atividade é uma grande transformação na vida dele, trazendo qualidade de vida, trazendo autoestima. Então, todas as iniciativas do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Esportes, têm também esse enfoque. O dia a dia, além da competição. A inclusão de atletas e de estudantes com problemas é um pioneirismo da senhora dentro dos Jogos Escolares. Gostaria, inclusive, de saber quais feedbacks a senhora recebe. Olha, a gente recebe, assim, depoimentos muito bacanas. Nós temos, por exemplo, um projeto da Lei de Incentivo que contempla pessoas com deficiência também. A lei de incentivo, ela acaba chegando até comunidades, até populações que as nossas iniciativas da Secretaria não chegam. Então, também a gente tem os nossos centros de formação, também em parceria com os municípios. São iniciativas que chegam, de fato, na ponta da linha. Eu fui conhecer um projeto lá em Votuporanga, por exemplo, em que a avó de uma criança autista veio nos relatar que ele começou a falar com 8 anos, depois de iniciar as atividades de natação nesse projeto. Então, nós temos lá o Centro de Formação de Natação em Votuporanga, que contempla essa população. Então, são resultados que às vezes a gente não consegue mensurar, fazer uma estatística, reduziu em tantos %, ou incluiu percentual de alunos, mas nós temos o resultado do dia a dia, as experiências que a gente vem colhendo de professores que estão desenvolvendo atividades em sala de aula, por exemplo, futebol para cegos, colocando venda nas crianças que não têm deficiência física, porque isso é inclusão, isso é a aceitação do diferente, é mostrar que dá para fazer. Então, quando você coloca crianças com deficiência e crianças sem deficiências para fazer a mesma atividade, em pé de igualdade, ali competindo para valer,
sem ninguém ser bonzinho, sem ser paternalista, sem o capacitismo, que é algo muito ruim, né? Que é quando você, de certa forma, não valoriza a capacidade da pessoa com deficiência de realizar as atividades, você está sendo capacitista. Então a gente vai quebrando todos esses paradigmas. E essa sim é a verdadeira inclusão. Quando você consegue olhar nos olhos de uma criança com deficiência e falar, você é igual e você vai chegar onde eu chegar, porque você tem a mesma capacidade física, talvez não, mas intelectualmente falando, e existem caminhos que você pode chegar igualmente aonde você quiser. A senhora falou, né, comentou sobre equipamentos que são referência aqui no nosso estado. Eu queria falar um pouquinho do ginásio do Ibirapuera, do complexo, né, como um todo, que teve ali uma questão de tombamento. Queria saber a quantas anda e quais são os projetos também para o futuro do complexo. Olha, nós temos boas notícias em relação ao Ibirapuera. Nós recebemos, infelizmente, o Ibirapuera, que vinha há décadas sofrendo ali com a situação de falta de manutenção mesmo. Nós temos, para se ter uma ideia, em 2003, estou falando de 2003, foi feito um concurso para se apresentar soluções para a modernização do Ibirapuera. Nós temos alguns projetos, inclusive, que foram apresentados naquela época, só que não foram utilizados. Depois nós tivemos alguns problemas com a pista, a pista ali do Ícaro de Castro Melo, que entrou em estado ali de deterioração por conta de bolhas e tudo mais, e isso tudo acabou se agravando mais ainda durante o primeiro ano da pandemia, em que foi instalado um hospital de campanha no Ibirapuera. Então, a gente percebe ali vários problemas estruturais em que o processo de tombamento, ele acabou por engessar um pouco a parte também da manutenção. Esse processo de tombamento, ele só se concretizou, Renata, no final do ano passado e agora pelo menos a gente tem o norte, né? Mas muito antes disso, desde o começo da gestão, a gente veio trabalhando em um projeto, começamos a recuperação pelo estádio, que é o Ícaro de Castro, que recebeu já, a obra já iniciou no final do ano passado. Nós iniciamos o preparativo ali do canteiro de obra e agora, efetivamente, nesse ano de 2025, a obra começando. É um projeto que conciliou toda a parte de conservação, de restauro com a modernização. A modernização seja na acessibilidade, dentro do tema que vínhamos falando, da pessoa com deficiente, também para a transmissão das competições, a cabine de mídia, a parte também de instalações sanitárias, vestiários, todas elas atendendo requisitos atuais de regras, de leis municipais. Também a parte esportiva, nós fizemos todo o planejamento em parceria com a Federação Paulista de Atletismo, com a Confederação Brasileira do Atletismo, que nos passaram toda a parte técnica que a gente tem que considerar ali na atualização daquela pista, por exemplo, colocando a 9ª raia, mudando a parte das caixas, dos arremessos, dos saltos, adequando tudo isso às novas regras, às novas diretrizes das confederações e federações mundiais, de forma que o Ícaro vai passar, depois de mais de 10 anos, a receber novamente competições mundiais, internacionais e tudo mais. Então, essa é a principal notícia. E agora também, com o processo de tombamento concluído, nós temos as diretrizes do que pode ser modernizado. Isso é muito importante, porque o processo provisório de tombamento, ele traz um monte de limitações, porque está tudo amarrado. Pode mexer no telhado? Tem que pedir autorização para consertar a goteira. Parece um absurdo, mas é a realidade. Nós não podemos mexer na cúpula do ginásio maior, que é o Geraldo. A gente tem que pedir autorização para tudo. E isso trouxe uma série de atrasos, uma série de entraves à manutenção. Mas a partir de agora, nós estamos com o escritório de arquitetura que está analisando todo o processo e trazendo as mudanças que são
possíveis. E em breve nós estaremos apresentando, então, um projeto para a recuperação dos outros equipamentos, que são as piscinas, os 2 ginásios e mais, né, o estádio que já está com suas obras iniciadas. Carol. Secretária, falando sobre os equipamentos, né, entregues aí pela Secretaria, recentemente a senhora entregou uma arena de lazer em Bebedouro, a primeira arena de lazer lá. Queria que a senhora falasse da importância de atender também os municípios do interior de São Paulo, né, que tem uma população reduzida, mas que também precisa, né, desse acesso ao lazer, ao esporte. Sim, olha, muito importante essa tua pergunta, Carol, porque nós, do Governo do Estado de São Paulo, trabalhamos no fomento ao esporte em parceria com os municípios. Nós temos um programa chamado 100% Esporte para Todos, que contempla essas parcerias. Então, nós temos um portfólio de equipamentos, a Arena Lazer é um desses equipamentos, é composta por uma quadra de basquete 3x3, que é um esporte que vem crescendo muito no Brasil e no mundo, modalidade olímpica também, então a quadra do 3x3 e a quadra do Futebol Society. É um equipamento assim, muito querido da nossa população, carinhosamente chamado de Areninha, em que o Estado entra com toda a parte de infraestrutura, com uma base de concreto e depois a montagem do equipamento com a grama sintética, e o município ele entra com o terreno. E nós tivemos a alegria de entregar mais de 60 equipamentos no ano de 2024. Este ano já estamos aí também fazendo essas entregas, um deles na cidade de Bebedouro, que contemplou aquela população, e ele é um equipamento que nós buscamos sempre levar para bairros, para regiões da cidade que não têm infraestrutura esportiva, porque aí ele entra dentro daquele contexto de promover o esporte para a vida toda, que é um dos pilares da gestão esportiva. Nós temos lá a iniciação esportiva, a formação, o alto rendimento e o esporte para a vida toda. Então, esses equipamentos são equipamentos para prática de esporte amadora, né, eles não são profissionais, mas que estimula a população ali bater aquela bolinha no final de semana, as crianças a brincarem ali com basquete 3x3, e os municípios, por sua vez, colocam também projetos nessas áreas. Então, a infraestrutura ela é muito relevante para trazer essa motivação, trazer o espaço, mostrar para as pessoas que no final de semana, à noite, depois do expediente, elas têm ali aquele equipamento que elas podem praticar o esporte, fazer amizades e ter saúde. Secretária, dentro dessa trilha do esporte para a vida toda, nós abrimos aqui o programa, a senhora falando da importância do esporte, da saúde. Ainda semana passada, cientistas da Unicamp publicaram em revistas estrangeiras a questão da musculação com a demência, que a prática constante da musculação por pessoas 50 a mais acaba atrasando ou reduzindo a demência. De que forma incluir a musculação no Estado, com ferramentas, com professores, com profissionais? Isso faz parte da sua pasta, do seu escopo? Sim, faz parte. A nossa secretaria já entregou muitas daquelas academias ao ar livre. Nós estamos buscando agora um novo modelo de equipamento, porque esse equipamento ele se mostrou muito frágil, com muita manutenção, e a gente tem que pensar muito nessa questão da durabilidade. Da longevidade, né, da gente. Isso, exatamente. População. Da população. E o equipamento, ele tem que ser mais funcional, ele não pode meramente estar ali, né, como... ali às vezes as crianças brincam, enfim, ele não tem uma funcionalidade muito definida. Então nós estamos buscando esses equipamentos também para trazer para o nosso portfólio, mas nós temos alguns programas que fazem esse incentivo. As próprias competições, elas já têm esse escopo. Por exemplo, nós temos o JOME, os Jogos da Melhor Idade, que nós deveríamos chamar de Jogos da Longevidade, porque a gente ouve muitas histórias de pessoas que, às vezes a gente acha que a pessoa começou, fazia exercício a vida inteira e agora na melhor idade continua fazendo exercício. Mas não, tem muita gente que começou a fazer o exercício já tardiamente e hoje participa das competições. Até a gente tem o senhor Seu Jorge, né, que está bombando aí nas redes sociais. É um senhor de 71 anos que tem assim uma musculatura, um físico assim
que impressiona realmente. E ele é uma das pessoas que começou a fazer exercício acima dos 60 anos, igual muitas das pessoas que participam dos nossos jogos. Então, cientificamente falando, tem muitas pesquisas nesse sentido, que a prática esportiva, ela auxilia sim, porque tem a questão, por exemplo, das pernas, né? A gente vê muitos idosos que perdem a mobilidade em razão das quedas. Tem até eu li um artigo muito impressionante que fala do banquinho, né? O famoso banquinho. Você, às vezes, para não pegar uma escada, que está longe, tem que trazer, sobe no banquinho. Então, a queda do banquinho tem levado à perda da mobilidade por muitas pessoas, especialmente pessoas da melhor idade. Então, o fato de você ter pernas fortes, ter a disposição física para fazer, às vezes, atividades simples do dia a dia, como amarrar um sapato, levantar e sentar de um sofá, né? Que para nós também é tudo muito fácil, mas porque na melhor idade faz a diferença, isso acaba contribuindo dentro de um contexto maior, pela renovação sanguínea, pelo controle das toxinas no organismo, a questão da gordura corporal, que traz um prejuízo enorme, inclusive alguns hormônios que se tornam prejudiciais no organismo, eles estão vinculados à questão das células de gordura. Então, ou seja, são questões que estão todas interrelacionadas na questão da saúde, da prevenção de doenças e na questão da qualidade de vida. Então, nós estamos estudando agora, em parceria também com a Secretaria da Saúde, um programa para incentivar a atividade física, a educação física em si, porque a gente vem falando de esportes, mas esporte e atividade física são atividades distintas, né? Nem toda atividade física se volta à prática esportiva, mas toda prática esportiva precisa ter a atividade física como base, ou seja, eu não consigo fazer nenhuma modalidade esportiva sem fazer a musculação, sem estar preparado, porque senão eu vou correr sem ter uma boa musculatura, isso traz lesões nos joelhos, traz lesões nas articulações. Então, eu preciso fortalecer a musculatura, por meio da musculação, para que eu exerça melhor os esportes. Então, as coisas estão interrelacionadas e agora nós estamos trabalhando num projeto justamente para fomentar ainda mais a atividade, né, e esse pilar do esporte para toda a vida. Eu queria falar sobre duas modalidades diferentes e como é que elas são trabalhadas aqui no estado. Uma é o skate, como é que tem sido trabalhado, porque é uma modalidade que entrou recentemente até como na Olimpíada, né, como uma modalidade da Olimpíada, e o esporte virtual, né, o e-esportes, como é que tem sido trabalhado aqui no estado? Olha, isso tem assim trazido resultados incríveis, Nani, pro nosso esporte. Nós trouxemos aqui você talvez se lembre quando nós conversamos no nosso podcast, que eu falei da possibilidade de trazer a final do Mundial de Skate para São Paulo, e nós fizemos isso no ano de 2023, e nós tivemos a alegria de ver a nossa fadinha do skate, né, a Raíssa, e também mais um brasileiro serem campeões lá no Ibirapuera. Porque o skate, ele tem uma história de, assim, algumas discriminações, e o pessoal se ressente um pouco disso. Por exemplo, eles contam as histórias que eles eram expulsos do Ibirapuera. Então, quando nós trouxemos essa competição para dentro do Ibirapuera, que é um espaço de elite na nossa capital, isso trouxe assim, um reflexo muito positivo para a modalidade dentro do nosso estado. E aí, agora com o bicampeonato da Raíssa aqui em São Paulo, né? Nós tivemos o vice-campeão brasileiro, enfim, tudo isso acaba por fomentar a modalidade aqui no nosso estado. Mas não é só isso. Nós entregamos também, dentro dos nossos equipamentos esportivos, a pista de skate. É um equipamento que nós já distribuímos várias unidades pelo estado de São Paulo, e que é uma pista de iniciação, mas que dá para fazer um bom treinamento e também depois propicia que aquele atleta vá para outras competições.
O ano passado, nós fizemos um evento que foi, assim, muito importante, que foi o CBX São Paulo Street Power. Nós aproveitamos essa pegada dos esportes de rua, que estão entrando na Olimpíada, como o 3x3, estamos falando do skate já, né? Mas também o break. Nós aproveitamos essas 3 modalidades, que São Paulo foi precursor delas aqui nas ruas, e fizemos um evento grandioso em 6 etapas, e que os vencedores tiveram o direito de ir para Paris, acompanhar a nossa delegação durante a Olimpíada de Paris, que para algumas crianças que nunca tinham sequer viajado de avião, foi também uma iniciativa que agregou muito a essas modalidades. E estamos estudando, esse ano de 2025, devemos ter novamente o SLS aqui no estado, e trouxemos, olha que importante, trouxemos o skate para os Jogos Abertos do Interior, que é a maior competição esportiva que nós temos aqui no Brasil, eu posso dizer, uma competição que reúne 9.600 atletas no interior paulista para disputar aí diversas modalidades, e agora o skate é uma delas. Carol. E, secretária, antigamente, né, quando a gente falava de Brasil e esportes, a gente sempre ligava ao futebol. Hoje não é mais assim, né? E é muito importante trazer essas novas modalidades. E uma iniciativa da pasta da senhora é justamente o SP Olímpico, que quer levar essas modalidades esportivas para a disciplina de educação física, né, das nossas crianças, enfim, nas escolas, para abranger, né, essas modalidades. Nem sempre todo mundo é bom no futebol na escola, mas aí consegue, então, encontrar um esporte em que se dá bem. E isso, como a senhora disse, traz uma boa autoestima, né? Sim, o Projeto São Paulo Olímpico, ele é um resgate do desporto escolar, porque a gente sabe que muitos dos nossos grandes nomes do esporte tiveram sua origem, tiveram seu berço no esporte escolar. É um professor que viu, que acreditou no desempenho daquele aluno e investiu nele. Eu lembro muito bem de ter assistido a palestra do André Eller, que é do vôlei, né, foi medalhista olímpico, e trouxe aquela medalha inédita para o Brasil, e ele falando justamente que ele, quando ele ouviu o nome dele ser chamado por um professor para compor a equipe de vôlei da escola, ele mesmo não acreditou, porque o professor viu o potencial que nem ele viu por si só. Então, o desporto escolar, ele é essencial para o desenvolvimento, seja como suporte à educação, mas também para descobrirmos novos talentos. Então, é uma atividade que a fase 1 vai investir no contraturno escolar, no ensino das modalidades olímpicas dentro da escola, porque hoje a educação física escolar, ela tem que trabalhar outras competências dentro da aula de educação física, que é mínima. Então, o ensino da modalidade, ele acaba ficando um pouco de lado, e isso nós vamos resgatar. E Nani, me desculpa, respondendo a sua questão em relação aos jogos eletrônicos, o e-sport tem crescido muito mundialmente, pagam as melhores e maiores premiações e está também no nosso escopo. Estamos buscando um projeto em parceria para realizar uma competição de games aqui no estado de São Paulo. O Ibirapuera tem sido cenário de diversas competições de esporte. Nós tivemos um fato muito triste na sexta-feira, que é a Max Arena, né, que é um parceiro importante, o Vinícius, que criou aquele espaço ali na Moca, um espaço importantíssimo que infelizmente veio a pegar fogo, perdeu-se todo aquele equipamento, né? Muito triste, a gente até deixa o nosso abraço, nossa solidariedade ao Vinícius, mas a gente vai sim trabalhar para promover o esporte, também o e-sport. Secretária, agora no finalzinho do Conexão, a gente falou aqui sobre musculação. Sim. Temos também, direto das suas redes sociais, uma foto que a gente quer compartilhar nesse momento e pedir para a senhora falar um pouquinho. Vamos lá ver, o que é isso? Opa, essa foto, né, na verdade, isso não é um peso real. Eu tenho que confessar, é um peso ali fake. A gente estava lá na COB Expo, que é uma exposição que o Comitê Olímpico do Brasil promove anualmente. Aqui em São Paulo também é inédita, esse ano vai ser o 3º ano da COB Expo. E eu estava ali posando para a foto, toda linda com esse peso, mas eu faço musculação de verdade, você pode buscar nas minhas redes, que eu estou fazendo lá musculação. Secretária,
Coronel Helena Reis, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Paulista, nessa edição especial do Mês da Mulher. Seja muito bem-vinda e volte sempre aqui à Rede Alesp. Poxa, gente, eu estou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com 3 outras mulheres maravilhosas aqui da TV Alesp. Então, Renata, Carol, Nani, prazer estar aqui com vocês. E nós mulheres também no esporte, né? A gente vê o nosso futebol feminino crescendo, nos trazendo alegria. Vamos ter Copa do Mundo Feminina em 2027. Estamos trabalhando para ter grandes eventos esportivos aqui no estado de São Paulo, como MMA, Superliga de vôlei feminino e masculino aqui em São Paulo, de volta depois de muitos anos, volta ciclística e vem muito mais por aí. Agradeço também às jornalistas, as colegas aqui da Rede Alesp, Nani Cox e Carolina Franca. Muito obrigada pela parceria na edição de hoje e você já sabe, toda quinta-feira às 9 da noite, uma nova entrevista do Conexão Paulista. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.